A gente tá vivendo num... A gente falou muito de exercício, falamos muito de academia, falamos de atividade física, falamos de como a gente tem visto falar mais sobre exercícios físicos, a gente tem visto mais espaços de exercício físico por aí, mas ao mesmo tempo a gente tem visto uma crescente muito forte da obesidade. Sim. E eu sei que com o OMS a gente vai ter cerca de 2 bilhões de obesos até 2030. Uma coisa assim, não sei se é de 2 a 3 bilhões, é um número bem alto e bem expressivo. Como é que você vê essa questão da obesidade na sociedade que a gente vive hoje? Cara, é um problema. Eu fiz um vídeo disso falando outro dia sobre a questão da teórica romantização da obesidade. E aí eu expliquei lá no vídeo, enfim, convido todo mundo a assistir para ir lá no canal ver, deixar a opinião nos comentários. O lance que eu acho é que, só para resumir a ideia do vídeo, eu acho que a gente durante muito tempo não deu voz para pessoas gordas. Então o que aconteceu? A gente foi criando conteúdo, a gente foi aprendendo a criar conteúdo, todo mundo foi aprendendo a criar conteúdo, inclusive pessoas gordas. Que nunca tiveram muita voz, né? Quando você falava de gordo, você sempre estava falando ou ridicularizando, ou como referência, o Ed está do lado daquele gordo. Então você nunca tratou pessoas gordas de um jeito tão humano quanto você trata alguém magro, né? Com a desculpa de que ela é diferente. E a gente está entrando num momento em que a gente está vendo pessoas diferentes do que só nós brancos, falando, se posicionando e dizendo coisas que não eram ouvidas, né? Nunca foram ouvidas. Então, eu acho que tem muita gente criando conteúdo, principalmente influenciadores gordos, que a gente precisa dar uma atençãozinha antes de querer falar. Eu acho que a gente vai muito na sede, assim, quando a gente está no ramo fitness, de querer apontar o dedo, de querer passar diagnóstico, de querer associar pessoa gorda com pessoa preguiçosa, pessoa gorda com pessoa que não deu certo, pessoa gorda com pessoa fracassada. E a gente sabe que as pessoas têm biotipos diferentes e as pessoas têm relações diferentes com a comida e as pessoas têm relações diferentes com a própria imagem, né? Então, eu acho... enfim, eu não sou o cara que vai ditar regra se a pessoa pode ou não continuar sendo gorda na vida dela. O meu papel como professor de educação física sempre foi trazer gente para fazer atividade física. Porque eu acho que o pior problema que a gente tem é o sedentarismo. Então, quando você tem uma pessoa gorda sedentária, aquilo é um problema porque a pessoa é sedentária. Quando você tem uma pessoa magra e sedentária, você tem um problema porque a pessoa é sedentária. O sedentarismo está associado com muito problema, com muito risco de saúde. Quando a gente está falando de alguém obeso, a gente está falando de alguém muito acima do peso, né? Não é uma pessoa gorda, não é uma pessoa gordinha, é muito acima do peso. E aí tá muito acima do peso é muito ruim. Tá muito abaixo do peso também é uma coisa ruim. Só que o que a gente tem de desequilíbrio aí é que a gente gosta muito de apontar dedo para a pessoa que está acima do peso e a gente acha lindo, maravilhoso a pessoa que está abaixo do peso, né? Então, é um problema a gente estar nesses extremos. Quando a gente avalia IMC, por exemplo, né, que se faz aquela continha lá de peso sobre a altura ao quadrado, isso não é uma boa conta para a gente fazer, para cuidar de indivíduos. Isso é bom para fazer em grandes populações, porque individualmente é mais legal você pegar o percentual de gordura da pessoa, o percentual de massa magra, para ter um retrato mais fiel do que ela é. Mas quando você pega o IMC, por exemplo, IMCs que são extremos, estão muito baixos ou muito altos, eles tendem a estar relacionados com os mesmos problemas de saúde, né? Então, eu acho que a obesidade é um problema e a magreza excessiva é um problema. Então são dois problemas aí. Só que eu acho que quando a gente olha uma pessoa gorda, a gente gosta de ir lá já chamar de preguiçoso, a gente gosta de associar aquilo com sedentarismo. E às vezes uma pessoa gorda, ela está muito mais ativa do que alguém magra. Ela está com os exames muito melhores do que alguém que está magro. Só que a gente vai lá, julga olhando de fora, e aí a gente queima a língua às vezes. E tem uma parada também da academia, ela não... A gente falou aqui sobre academia, sobre a pessoa se sentir bem na academia, de fazer glúteo, de fazer exercício, enfim, mulher, homem.
A gente não costuma tratar bem gordinho em academia. Não, nossa. E a academia devia ser o lugar que a gente tratava melhor pessoas que estão acima do peso. Melhor, assim. Porque a gente tem que agregar. Só que a academia vira um grande, às vezes, clubinho dos amiguinhos fitness e magrinhos. A gente falou de anabolizante aqui. Tem gente que você olha assim de fora e fala, pô, pessoa saudável. Às vezes o exame dela tá uma merda. E ela sabe que o exame dela tá uma merda porque ela tá pagando o preço para ter um físico daquele, só que o exame dela tá uma merda. E ela sabe, ela tá tudo bem, vai morrer jovem, vai morrer feliz. Tudo bem, escolha dela. Às vezes a gente vê uma pessoa muito magra na academia e fala, nossa, aquela menina tá sequinha, hein? Ó, que corpo, queria ter o corpo dela. Só que aí você não sabe também como tá o exame dela. Às vezes o exame dela tá péssimo, às vezes o osso dela tá super fraco, às vezes se ela cair da escada da academia, ela não volta mais pra academia porque ela tá toda cagada. Então, eu acho que a academia devia ser o lugar de pessoas de todos os corpos, de diferentes imagens, e a gente devia se preocupar com qual atividade cada pessoa pode fazer. Porque uma coisa que eu falo também no vídeo, eu gosto que tenha muitos influenciadores gordos falando, dando opinião, inclusive dando opinião errado. Inclusive dizendo, por exemplo, o corpo gordo pode tudo. Eu falo, não, o corpo gordo não pode tudo. Nem o magro pode tudo. Nem o corpo atlético pode tudo. Cada corpo pode fazer um tanto de exercício. Se você passar daquele tanto de exercício, você vai se machucar. E tem algumas atividades que são mais adequadas para alguém que está acima do peso e tem atividades que não são tão adequadas para alguém que está acima do peso. Por exemplo, atividades que mexam com peso corporal, como corrida, por exemplo, ela pode gerar uma sobrecarga para as articulações de alguém que está acima do peso, que vai custar uma dorzinha ali no tornozelo, que vai gerar uma dorzinha no joelho, que vai gerar uma dorzinha no quadril, na coluna, que vai complicar a vida da pessoa. E em algum momento vai pagar essa conta também. Em algum momento você vai pagar essa conta. Então, o que você está falando aqui, eu queria fazer atividade, queria me sentir mais leve para fazer essa atividade. Faz sentido isso. Tem atividade que não faz. Por exemplo, na musculação, você vai fazer um treino todo nos equipamentos, o equipamento está bonitinho, está confortável para você está empurrando o peso está voltando, está tudo em casa. Você vai fazer uma atividade na água, está tudo em casa. Você vai pedalar, beleza. Você vai pular corda, vai jogar peso do seu corpo para subir e bater no chão. Cada vez que você está batendo o pé no chão, o chão está te devolvendo a mesma força no sentido contrário. Numa corrida, por exemplo, você pode bater o pé no chão e o chão te devolver 2,5 vezes o peso do seu corpo. Então, de alguém que está com 50 quilos... Não, mas até mesmo... Você pensa o Paulo Musi correndo, o impacto que não é... Exatamente. Não é à toa que ele faz bike todo dia de manhã também, né? Ele prefere. Mas o Paulo Musi, ele tem uma musculatura de membros que já inferiores... tá mais preparada também. E músculo absorve impacto muito bem. Músculo é um tecido viscoelástico. Então, você tem a borrachinha do tênis, que é desse tamanhozinho de centímetro aqui, tem 3, 4 centímetros. E você tem a sua panturrilha, por exemplo, que tem 30, 40 centímetros ali. Do Paulo tem 1 metro. Pois é, de diâmetro. Você já viu o braço dele? É, gigante. O braço dele é maior que o meu peito, irmão. Exatamente. Sem vergonha. É porque você tem a genética de bosta. Não. Mas quando você vai dando... Uma pessoa de 50 quilos, 2,5 vezes, quanto que é 2,5 vezes? É 125 quilos que tá batendo ali. Tá certo a conta, mais ou menos? Também não é uma pessoa de 100... Eu tô só envergonhado que vocês estão na genética. Uma pessoa de 100 quilos, ela tá devolvendo 250 ali, a cada passada. Então é isso que a gente tem que cuidar. A gente tem que evoluir o papo, a gente tem que agregar gente pro papo, não chamar gordo de preguiçoso, não passar diagnóstico de sedentarismo para alguém que você não conhece, para fazer todo mundo fazer exercício. Porque quando você vai fazendo exercício, é isso que você falou, a dopamina vai ajustando, a serotonina vai ajustando, talvez você vá mudando a alimentação, o seu corpo ele vai ficando mais com a cara daquele seu estilo de vida que você está tendo naquele momento. E talvez algumas pessoas comecem a fazer exercício e arrumar alimentação, elas ganhem peso. Talvez outras pessoas mantenham peso, talvez outras pessoas percam peso. Então, eu não gosto muito da pessoa que se prende muito em peso, falar o meu peso ideal é X. É uma bosta. Esquece isso, sabe? Vai trabalhando com percentual de gordura. Se você puder, faz uma avaliação física e vai vendo ali qual que é o seu percentual de gordura. Se conseguir manter homem, percentual de gordura ali perto de 15%, mulher perto de 15%, 20%, beleza, 25% que seja.
Se está muito acima daquilo, essa gordura extra, ela pode gerar um prejuízo na sua vida, porque a gordura fica lá como depósito, você está levando ela para cima e para baixo. Se você faz treino de força, se você faz treino aeróbico, se o seu corpo é capaz de levar essa gordura para lá e para cá, você tem muito menos chance de ter problema. Por exemplo, se o Muzi ele resolver agora parar de treinar e engordar 10, 20 quilos, aquilo percentualmente para ele ainda é muito sossegado para o corpo levar para lá e para cá. Uma pessoa destreinada, uma pessoa que não faz treino de força, que nunca agacha, não faz um agachamento, não faz um leg press, para ela, carregar o corpo dela com gordura, com osso, para lá e para cá, é muito mais sacrificante. Então, eu acho assim, a gente às vezes fica focando em excesso de gordura e a gente devia, todo mundo estar preocupado em ganhar massa muscular. Se preocupe em ganhar massa muscular. Se você está vendo isso, você é mulher, se preocupe em ganhar massa muscular, principalmente em membros superiores, que mulher não costuma dar muito bola. Homem, principalmente membros inferiores, vocês não costumam dar muito bola. Então a gente precisa ir atrás de ganhar mais massa muscular e aí percentualmente você vai diminuindo esse excesso de gordura que a gente vai acumulando. Eu sinto que tem uma percepção, quando a gente está falando de gordofobia, que é uma falta de associação. Que é tipo assim, parece que a partir do momento que a gente tá falando de gordofobia, a gente tá falando que ninguém mais precisa fazer atividade física e que obesidade é legal. Exatamente. E uma coisa não anula a outra. Então, o se aceitar, né, que é o discurso deles. Então, a pessoa que é gorda, sim, o que ela quer é poder ser feliz. Ela não quer te engordar, sabe? Ela quer poder chegar numa loja de roupas e poder entender que tem ali Pô, eu tô com uma parceria com uma marca super irada. Deu azar de não estar com a roupa aqui que eu tava até agora. Que é a Schutz 44. Os caras têm grade de roupa até 6G quase. Porque a pessoa gorda, ela quer poder olhar e botar uma camisa estilosa, uma calça estilosa. Legal. Que tem um caimento legal, que foi feito pensado nela. Exato. E que não seja aquela roupa que a gente tinha de loja de gordo há 30 anos atrás. Que é um bagulho horroroso. Ela quer uma roupa estilosa, ela quer uma roupa legal. Ela quer uma grade maior. Ela quer poder ter, pelo menos quando ela vai num restaurante, um lugar onde ela possa sentar. E que ela caiba. Que é um absurdo, imagina, ela querer um lugar pra sentar. Ela quer poder andar sem ser ofendida na rua. Exato. Sem poder ser insultada por isso. Então, eu sinto que quando a gente tá falando de gordofobia, a gente tá falando de uma liberdade pessoal de alguém e de um respeito à existência de um ser humano. Exato. Agora você vai falar assim, esse cara tá com os exames em dia? Esse cara deveria perder peso? Talvez sim. É o Pedro que tá assistindo a live que tem o direito de virar pra uma pessoa e falar, pô aí, você tá gordo, hein? Deixa eu ver teus exames aí. Não é o Pedro que tem esse direito. Pois é. Então falta um pouco dessa percepção também, né? De entender do tipo, uma coisa não anula a outra. E você respeita. É a mesma coisa que falar assim, eu acho que as pessoas deveriam consumir menos açúcar. Pô, óbvio. Pô, caralho, óbvio. Agora você vai passar na frente de todo mundo que tá num Franz Café ali, gritando, ô filha da puta! Fiz esse açúcar no cu! Não! Uma coisa não anula a outra, entendeu? Acho que o respeito, ele não pode ser condicionável a corpos que você gosta ou não, sabe? Você tem que ser respeitoso pra sociedade inteira, porra. E eu acho que também tem o lance do pouco conhecimento de fisiologia que enfim, as pessoas têm, porque obviamente não estudaram isso, mas às vezes o cara ele tem um grande resultado na vida dele. Então ele emagreceu 30 quilos. E aí, como ele fez aquilo? Comendo menos e fazendo o exercício com muito esforço. E ele acha que isso é o remédio para todo mundo, assim, entendeu? Sendo que tem pessoas que têm uma relação diferente com a comida, tem pessoas que têm uma relação diferente com o exercício, tem umas pessoas que têm mais dificuldade de fazer a mesma coisa, tem um princípio do treinamento físico que é o princípio da individualidade biológica. Se eu e você, a gente for pro CrossFit, fizer o mesmo treino, acabar o WOD com o mesmo, a gente vai ter resultado diferente, sabe? Então, mas as pessoas não sabem disso. Então a pessoa sabe o quê? O que ela aprendeu na vida dela e aí ela começa a julgar os outros a partir das coisas que ela viu. O que acontece é muito comum com pessoas mais velhas, né? Pessoas da geração anterior a nós, por exemplo, de terem tido um estilo de vida X. Eu com 30 anos tinha filho, casa e carro. Essa molecada não tem a geração mimimi. Porque eu com 30 anos tinha casa, carro e família, e tinha 8 filhos já, cuidava de todos, enfim.
E aí você acha que a tua realidade, ela vai explicar a realidade de todas as pessoas, né? Então, a falta de conhecimento de fisiologia, de treinamento físico, de como funciona a sociedade, é uma falta de conhecimento geral, assim. Mais uma intromissão, que nem você está falando. A pessoa achar que a outra deveria se portar. Cara, o jeito mais fácil de lidar com isso é, olha, se a outra pessoa ela quiser ser gorda pro resto da vida dela, ela tem o direito dela. Entendeu? Então, é isso, assim. O ponto é, cuidar da nossa vida já dá tanto trabalho, já gasta tantas horas do dia, assim, que se você conseguir fazer tudo bem, cuidar dessas 3 coisas, assim, do seu sono, do seu exercício, da sua alimentação, já vai estar show. Agora, deixa que o professor de educação física explica para quem vier perguntar como é que faz para ter resultado. Porque quando a gente vai explicar para uma pessoa, a gente precisa perguntar antes, a gente precisa entender quem é ela, entender o que ela já fez, entender o que ela faz, gente da família dela, para poder montar uma estratégia para ela. Não é um simples assistir o Rock subir na escada na Filadélfia e sair tomando gema de ovo cru. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Diego, do Saúde na Rotina. Se você quiser assistir ao episódio completo, vou deixar ele aqui do lado, junto com outro vídeo aqui embaixo que com certeza você vai gostar. Não esquece de se inscrever no nosso canal de cortes. E é nóis, valeu!